Essa teoria pode mudar o rumo do mundo de Gelo e Fogo e explicar tudo o que aconteceu na série desde a primeira temporada. Será que o Bran é o Senhor da Luz? Fala galera, aqui é o Matheus Mendes e esse é mais um vídeo de teoria de Game of Thrones. Essa teoria pode parecer louca no começo, mas se você assistir o vídeo até o final, você com certeza será convencido por ela. As evidências que sustentam essa teoria são apresentadas desde a primeira temporada de Game of Thrones. Mas antes, para a gente entender ela bem, a gente precisa se atentar a uma entrevista que o autor, o criador de Mundo de Gelo e Fogo, o George Martin, deu para a revista Time Magazine. Nessa entrevista que aconteceu no ano passado, ele falou explicitamente sobre Beric Dondarrion. Ele falou o seguinte: ele não era um ser humano vivo mais. Seu coração não está batendo, seu sangue não está correndo em suas veias. Ele é um White, mas um White reanimado por fogo ao invés de gelo. E agora voltamos para o dualismo de gelo e fogo. Então a gente sabe que os White, eles são cadáveres reanimados lá pelo Rei da Noite para lutar no seu exército. Mas segundo o George, o Beric, ele é um White de fogo. E isso obviamente deve significar alguma coisa. A grande pergunta é a seguinte: se o Rei da Noite é quem reanima os White de gelo, quem é que reanima os White de fogo? Alguns fatos que a gente consegue levantar até então. O Bran é um Arg muito poderoso. Sabemos que ele tem visões verdes do presente, do passado e talvez até do futuro, e que ele manipula a história. E ele pode manipular o passado para ajudar a sua forma futura. Ainda não sabemos exatamente até onde esse poder do Bran de manipular o passado vai. Sabemos que o Rei da Noite ele pode reanimar os mortos como soldados em seu comando. Mas no último episódio, na Batalha de Winterfell, a gente também descobriu que ele pode manipular aí a neve e o gelo. Ele trouxe inclusive uma nevasca poderosa, e essa é uma informação essencial para essa teoria. Os seguidores do Deus da Luz acreditam que o seu Deus ele está sempre em guerra com a sua divindade oposta. No mundo de Gelo e Fogo sempre há um dualismo. Bem versus mal, luz versus trevas, fogo versus gelo. Tudo no mundo de Gelo e Fogo tem sua devida antítese. O Corvo de Três Olhos ele parece ser o eterno rival do Rei da Noite. O Rei da Noite matou o antigo Corvo de Três Olhos e a partir de então ele tem caçado o Bran. Sabemos também que o Senhor da Luz ele tem um propósito para cada um. Todas as pessoas que voltaram à vida até agora ajudaram a Arya a derrotar o Rei da Noite. O Bran deu a adaga para Arya e se ofereceu como isca. Então a gente também consegue entender que tudo que o Bran fez recentemente também conduziu até a Arya matar o Rei da Noite. O que podemos tirar disso tudo? Se o Rei da Noite é o deus da morte, escuridão e do gelo, ele deve ter o seu oposto. Esse oposto, obviamente, seria o Deus da vida, fogo e luz. E os seguidores do Senhor da Luz dão realmente esses títulos a ele. O Rei da Noite, ele é uma entidade física. Então, o Senhor da Luz também deve ser. O Senhor da Luz provavelmente tem a sua versão física. Ou pelo menos uma representação física, um campeão físico. Então, quem é? Em nenhum momento da série eles mostram outro ser com tanto poder quanto o Rei da Noite. Ou será que mostram? Se o Rei da Noite consegue reanimar os mortos, o seu oposto também deve ter um poder similar. E se o Rei da Noite reanima os mortos para lutar ali contra a vida, o seu oposto deveria reanimar os mortos para lutar a favor da vida. E o George Martin ele confirmou essa lógica quando ele falou de White de Fogo. E Beric e Jon são dois desses White de Fogo. Então, tudo que podemos inferir de que o Senhor da Luz é o oposto do Rei da Noite faz completo sentido. Se o Rei da Noite consegue conjurar ali neve, frio e gelo à sua vontade, então o seu oposto deve ter um poder similar. No caso, conjurar fogo, e talvez até se comunicar através dele. Bran e o Senhor da Luz, eles trabalham ali com o mesmo objetivo. Sem falar que o Corvo de Três Olhos, ele é o eterno rival do Rei da Noite. Então a explicação mais simples é a seguinte: o Corvo de Três Olhos, ele é o oposto do Rei da Noite. O Senhor da Luz, ele também é o oposto do Rei da Noite. Então, o Corvo de Três Olhos e o Senhor da Luz são a mesma pessoa. E essa pessoa é o Bran. Logo, o Bran é o Senhor da Luz, ou pelo menos a representação física dele. Não tem a adaga? Vamos pensar um pouco sobre ela. Toda a história da primeira temporada gira em torno dessa adaga, e a adaga está diretamente ligada ao Bran. Sabemos também que a adaga ela é muito antiga, visto que ela aparece lá no livro do Sam, e que ela foi passada de geração a geração, como todo o aço valeriano ali em Westeros. A gente não sabe com certeza de quem a adaga pertenceu originalmente, e nem onde o assassino a conseguiu. Mindinho diz que a adaga era dele, mas depois ele negou. Mas mesmo se a adaga fosse do Mindinho, a gente também não sabe como o Mindinho conseguiu essa adaga. A teoria de fato ela diz o seguinte: o Bran esteve manipulando a história esse tempo todo. Ele sabia exatamente como matar o Rei da Noite, tanto que ele se ofereceu como isca. Enquanto ele estava largando lá durante a batalha, ele provavelmente estava manipulando a história para conduzir ela para terminar até a sua conclusão final. Tudo que o Bran fez remeteu a entregar a adaga à Arya e levar a Arya salvo até o Rei da Noite. Esse plano ele foi traçado lá na primeira temporada. O Bran do futuro
fez a adaga ser enviada à sua versão do passado. Fazendo isso, ele colocava a peça-chave em jogo. Então, ele alargou o verão para matar o assassino. Ainda antes disso, a adaga pertenceu ao Rei Louco, que foi passado de geração a geração dentro da sua família. E Bran mexeu com a cabeça do Rei Louco para ter certeza que ele ia ter a adaga onde ele precisava que a adaga estivesse. Talvez o Jaime ou o Mindinho pegaram a adaga depois que o Rei Louco foi assassinado. E ainda é possível que essa adaga tenha sido feita originalmente com o propósito de matar o Rei da Noite anos e anos depois. E o treinamento da Arya também foi tudo muito bem pré-planejado. Ela nunca teria sido treinada a matar se não fosse a tentativa de assassinato do Bran ser ligada ao Tyrion e se não fosse a morte do Rei Robert Baratheon. O Bran pode muito bem ter largado no Javali Selvagem para matar o Rei Robert se isso fosse pro bem do reino. A Melisandre diz pra Arya no episódio passado o que o Sir Forel diz pra Arya na primeira temporada antes de morrer. O que dizemos ao Deus da Morte? Hoje não. A Melisandre fez isso se referindo ao fato de que o treinamento dela já estava destinado desde o começo. Todas as mortes e guerras que aconteceram em Game of Thrones foi por causa do Bran. O Bran sabia que isso ia acontecer, mas ele viu que se acontecesse alguma coisa de alguma forma diferente, o Rei da Noite ia vencer no final. Então ele sacrificou quem quer que fosse para o bem do mundo. Todos os momentos mágicos do Senhor da Luz na série eram, na verdade, o Bran manipulando o passado para ter certeza de que a adaga ia chegar até a Arya no futuro. O Beric sendo trazido de volta tantas e tantas vezes não foi por causa da oração que o Thoros de Myr fez em cima dele. Tanto o Beric quanto a Melisandre já disseram que o Thoros de Myr não deveria ter esse poder. Na verdade, foi o Bran ressuscitando o Beric todas essas vezes para ele poder ajudar a Arya no final. Sobre o cão, a teoria diz o seguinte: vocês lembram lá na 6ª temporada, quando o Septon Ray curou ele? O Septão diz que quando encontrou o cão, achava que ele fosse um cadáver. E ele também comenta que muito provavelmente o cão morreu e voltou diversas vezes enquanto se recuperava. Desde que o cão voltou, ele mudou totalmente de lado e ele tem lutado pelo bem. E ele foi uma peça fundamental também a levar a Arya salvo até o Rei da Noite. O Jon voltou na vida. Nenhuma evidência mostra que foi a Melisandre que conseguiu fazer isso. Ela já tinha, na verdade, desistido e foi embora. O Jon só voltou um tempo depois. As trincheiras se acendendo no episódio passado também não parecem ter sido um trabalho da Melisandre. Ela estava confusa e frustrada que a oração dela não estava funcionando. Na verdade, não foi mesmo a Melisandre, foi o Bran conjurando fogo. Enquanto ele estava largado lá, ele estava fazendo todas essas coisas. O Lord Varys, quando ele foi cortado, ele disse que ouviu uma voz nas chamas. E essa voz foi o que conduziu ele a ir até King's Landing. Lá na 6ª temporada, lá em Meereen, na pirâmide, depois que o Lord Varys tem uma conversa com Queen Vara, que também é uma sacerdotisa vermelha, corta direto pro rosto do Bran. Nós sabemos que o Bran é o ser vivo mais poderoso, tirando o Rei da Noite. Sabemos também que ele e o Senhor da Luz, eles têm trabalhado aí com o mesmo propósito. Faz sentido que o Bran seja o Senhor da Luz e que todos os Corvos de 3 Olhos anteriores a ele também fossem. Ou pelo menos eram representações do Senhor da Luz. Uma coisa interessante de se pensar é o seguinte: quando um White Walker morre, nós vimos que todos os Whites reanimados por ele morrem também. Então, se o Bran morrer, será que o Jon também morre? E agora que o Rei da Noite morreu, quem será o oposto do Senhor da Luz, né? Pra balancear a antítese de God? Será que vai ser a Cersei? Será que vai ser a Daenerys? Pensa que acabou? Não. Temos ainda mais evidências que sustentam essa teoria. Se os White de Fogo, eles lutam pelos vivos, o Benjen Stark, ele era um White de Fogo. Ele foi trazido de volta pelos Filhos da Floresta, entretanto. Os Filhos da Floresta são ali, obviamente, a chave para o poder, tanto do Rei da Noite quanto do Corvo de 3 Olhos. Eles, inclusive, podem ter criado o Corvo de 3 Olhos como uma força para contrabalancear aí o Rei da Noite. E foi Bran que provavelmente deixou o Rei Aerys II louco, sussurrando no ouvido dele: queimem todos. O Rei Louco, ele estava lutando a Guerra do Futuro lá no passado. Depois que terminou o último episódio, os produtores jogaram em uma lorota de que eles escolheram a Arya para matar o Rei da Noite aleatoriamente. E pode ser que eles só falaram isso para despistar e não estragar a surpresa que eles vão apresentar aí até o final da série. E essa teoria termina assim. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. O que você achou dessa teoria? Louca? Faz sentido? Gostou? Aqui no meu canal tem outros vídeos de teoria de Game of Thrones. Vou deixar a playlist aqui na descrição, então vai lá dar uma conferida. E deixa o seu like, por favor, compartilha esse vídeo com seus amigos. E se inscreve no canal, por favor, se inscreve no canal se você não é inscrito aí. Vou ficando por aqui, tchau e até o próximo vídeo.